Olá, meus amores! Voltei, Brasil! É isso aí, galera. Vou confessar para vocês que eu estava ansiosa, sentindo muita falta de gravar os meus vídeos, gravar os nossos conteúdos aqui, esses nossos bate-papos sempre tão esclarecedores e empolgantes para mim. Mas vamos lá, vou colocar vocês a par aí da quantidade de coisas que aconteceram esses dias que eu fiquei sumida, um pouquinho mais de uma semana, e o porquê que eu dei essa sumida, né? Como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, eu estava passando por alguns processos aí muito intensos, muito profundos, como sempre são para mim, né? Tudo que diz respeito a sentimentos, a sensações, para mim é sempre tudo muito intenso. E não foi diferente, né? A gente teve um portal aí, 999, entre eclipses e tudo mais. Mas não foi só por isso que eu sumi, não, galera. Desculpa, gente. Quando eu passo por esses processos, é claro que eu acabo ficando um pouco mais introspectiva e tal, mas essa não foi a razão principal. O que aconteceu foi que a dinâmica aqui em casa ficou um pouco maluca e todo mundo em casa tal, e eu tenho uma certa resistência. Eu não consigo, gente, gravar conteúdo se tiver alguém em casa ou se tiver pessoas próximas, se tiver num local público. E é interessante, como eu já disse algumas vezes aqui, eu gravo conteúdos de várias outras coisas, mas quando se trata de falar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e mostrar um pouco, né, de quem eu sou, de como eu sou, para o mundo, expor aí um pouco mais, de uma forma um pouco mais íntima, aquilo que eu penso, aquilo que eu carrego dentro de mim, a coisa muda de figura. E foi por isso que eu sumi, porque tava uma certa agitação aqui em casa e aí acontece que eu não consigo gravar. Só que é muito interessante, gente, a maneira como a vida, né, como o universo, como Deus, a espiritualidade trabalha e age, né, como são os processos de cura, pelo menos comigo. É, com toda essa agitação, eu sem conseguir gravar e me cobrando muito, né, por conta disso, de tipo, cara, por que é que eu tenho essa resistência? Por que é que eu tenho esse bloqueio? Eu sou tão comunicativa, eu tô o tempo todo falando sobre coisas que eu penso e compartilhando opiniões e tudo mais. Sempre fui tão bocuda assim, né? E por que que eu tenho essa resistência, gente? Por que que eu não consigo gravar e tal? E eu tava nesse lugar de cobrança. É interessante que final de semana retrasado eu recebi uma visita, né, aqui em casa, do meu pai e tal, e aí a família toda reunida, aquela coisa, né? Pai, filho, neto, aquela bagunça toda. E a gente acabou caindo numa conversa onde eu fui colocar o meu ponto de vista, mas não em relação ao que eu penso sobre determinado assunto, mas em relação a como eu me sinto, né, dentro de algumas dinâmicas. E foi uma conversa daquelas conversas que a gente tem o hábito de chamar de conversas difíceis, e foi muito, muito interessante. Foi desafiador, sim, confesso que foi, mas no final fiquei bem orgulhosa e eu vou compartilhar aqui com vocês o porquê é que eu fiquei orgulhosa e as coisas que eu entendi a partir desse acontecimento aí. Foi muito claro para mim o porquê, ficou muito claro, né? O porquê é tão difícil para mim falar de sentimentos, falar de emoções, falar de como eu me sinto em relação às coisas que acontecem, porque nessa conversa onde eu fui colocar, né, o meu ponto de vista, como eu me sinto dentro de algumas dinâmicas, é interessante que foi unânime. Todas as pessoas que estavam aqui começaram a dar risada e tipo, cara, não entendo o que você tá querendo dizer e, meu, nada a ver, você tá viajando, a vida é assim mesmo e tal. Então, esse foi o primeiro ponto que me chamou muita, muita atenção.
sabe? A perspectiva das pessoas em relação a mim, quando eu me coloco dessa forma, quando eu me disponho a falar de sentimentos e de emoções. E durante toda a conversa aconteceram algumas coisas. Primeiro, o que eu sentia foi invalidado, depois foi ridicularizado, as pessoas riram e tudo mais. E eu não tô aqui para falar das pessoas, gente, tô aqui para falar de mim. Então, as pessoas riram, as pessoas viram como um drama, as pessoas viram como tudo, se colocaram num lugar de eu não entendo, você tá, cara, exagerando. E isso deixou muito claro para mim o porquê que eu tenho toda essa resistência em falar de sentimentos. Porque no final das contas, eu nunca fui validada. Desde criança sempre foi assim, né? Ou é drama, ou é exagero, ou simplesmente eu não entendo o que você tá querendo dizer. Então, eu nunca tive um lugar seguro, nunca tive um lugar de escuta onde as pessoas acolhessem, entendessem, ou até mesmo levasse a sério, sabe? Por muitas vezes na minha vida eu me senti como se fosse proibido sentir, como se fosse errado sentir, como se fosse errado falar de emoções. Eu, de fato, sou uma pessoa muito intensa, eu não faço nada pela metade, ou é muito ou não é nada. É, como meu pai costuma dizer, é muito motor para pouca direção. Ouço isso desde criança, gente, que eu sou muito motor, muita potência com pouca direção. Então, isso me trouxe uma clareza muito grande. Só que nessa conversa em específico, eu bati o pé e fui até o fim. Porque eu entendi dentro dessa conversa que não se trata das pessoas entenderem o que eu tô querendo dizer ou das pessoas me validarem, mas simplesmente de eu defender o meu ponto, de eu me colocar. Então, eu consegui fazer isso e eu fiquei muito, muito orgulhosa por eu ter conseguido. Pode parecer que é pouca coisa, mas é muita coisa no final das contas. De fato, eu sou uma pessoa muito prática, eu sou uma pessoa muito racional e eu sou uma pessoa de uma força absurda. Poucas coisas na vida me abalam, mas o fato de eu ter essa postura, de eu ter esse traço no meu comportamento, não quer dizer que eu não sinta. Então, muito pelo contrário, eu sinto e eu sinto muito e eu sinto muito profundamente. Só que eu aprendi no decorrer da vida, ao longo aí da minha jornada, que sentir era errado, que ser vulnerável era errado e que nunca houve espaço para que eu falasse, né, de como eu me sinto em relação às coisas, porque eu nunca fui validada. Só que isso me trouxe uma força e um empoderamento muito grande porque eu tomei uma escolha a partir dessa conversa e dessa visão, dessa perspectiva, né, que essa situação toda me trouxe. Não tô nem aí, gente, se o mundo vai me validar ou não, se as pessoas vão entender o que eu tô dizendo ou não, mas eu vou me validar, eu vou me permitir sentir. E a minha escolha foi essa. Não é sobre o outro, é sobre mim e eu me escolho. Eu sempre vou ser a minha primeira escolha. Então, se não houve lugar no mundo para acolher os meus sentimentos, eu vou acolher. Eu vou me entender e eu vou me abraçar, porque no final das contas a vida da gente tem que fazer sentido pra gente. Mas eu fiquei muito grata, de verdade, por tudo isso que aconteceu, porque me trouxe clareza em relação a muitos outros aspectos, né? Muitas pessoas me consideram fria, até mesmo por ser uma aquariana. Aquário, acho que é o signo mais mal falado do zodíaco, coração de gelo, sem coração. E até aproveitando o gancho, não é que a gente não sinta, não é que a gente não saiba expressar, é que o mundo não tem lugar para as pessoas que sentem demais ou que simplesmente sentem diferente. É engraçado, né? Pleno século XXI e a gente ainda vive tantas exclusões de tantas formas e de tantas maneiras. Então, que esse vídeo também traga para vocês esse lugar onde vocês possam se escolher, onde vocês possam se acolher,
onde vocês possam se abraçar e onde vocês sejam um lugar seguro para as emoções de vocês. Então, é muito sobre isso e tamo junto, simbora, galera!